cavalheirismo, tudo isso diz respeito, sem dúvida, à ética profissional. Para que o assunto seja discutido, e até para a linha de discussão se coloca, já surge a indagação, mas esse problema de ética, sobretudo no momento de contratação de honorários, isso aí não causa prejuízo, o advogado não fica cerceado para contratar seus honorários? Não. A moral profissional, ela não restringe, não limita, nem implica. A moral profissional, aos advogados, está bem demarcada, é uma linha devidamente sinalizada, é uma estrada pela qual nós temos de trilhar e não podemos avançar essa sinalização. Não vale dizer que uma sociedade está sofrendo dificuldades começadas. Os advogados estão sofrendo, realmente estão sofrendo, não sabemos disso. E como sabemos da nossa condição, os advogados estão sofrendo, mas não podemos, colegas, abandonar essa sinalização, essa estrada, porque se assim for, nós colocamos, nós atingimos toda uma organização, toda uma classe tem história. Se falou aqui, é bom pesquisar, falou que é lamentável da suspensão dos direitos para advogar quatro colegas. Também recebi cumprimentos. Sinceramente, são cumprimentos que eu nunca gostaria de ter recebido, porque isso é triste. É lamentável que tenha acontecido. Mas a ordem foi compelida, tal qual o pai que castiga o filho para vê-lo feliz. Entrou no plenário do Álvaro Barreto para saudar o presidente da subseção da cidade de Canoas, doutor Jairo Viegas, sua esposa, doutor Gabriel. Peço licença para convidar o colega a participar da mesa de trabalho. Está convidado. Ao longo de mais de 20 anos de exercício da atividade advocatícia, também perdi as contas dos casos que o advogado penal ele sente o batimento cardíaco da sociedade, sem dúvida.
E ele sofre. Ainda que ele queira exercer como profissional apenas colocando a ciência penal a serviço dos seus clientes, não adianta. Ele é pessoa, ele é ser e ele sofre com os clientes. Sofre com as mazelas da sociedade. Este é o grande problema. E é contra a experiência da desigualdade é que se ergue o coração humano. No gesto inicial de Camões. Porque fez a humana natureza entre os nascidos tanta diferença. O adversário profissional penal do lugar penal sente o problema da sociedade. Mas ele não pode, jamais, agora sentindo a tragédia, ele não pode deixar, ele não pode sucumbir a esses ditames da ética, dos valores. Morreu há pouco um dos homens marcantes como advogado brasileiro, conhecido internacionalmente, Heráclito Fontoura Sobral Pinto, quem não conhece esse nome. Dentre tantas coisas boas que deixou, ele disse: velar pelo bem comum é dever de todos, governantes e governados, mas de modo especial pelos advogados, cuja missão consiste em lutar com energia, coragem e sem desfalecimento, quaisquer que sejam os riscos e perigos, pela implantação da justiça serena, imparcial e soberana no seio da sua pátria. Isso no novo Congresso de Florianópolis, de 1982. Eu vou concluir, não sem antes citar Contínuo naqueles 10 mandamentos, que são, na verdade, 10 mandamentos, eu costumo dizer, de Deus, né? E até em homenagem ao Dr. Ferrari, filha que foi de direito, e o 10º mandamento, eu sabe, me perdoa que eu repito, ama a sua profissão, procura considerar a advocacia de tal maneira que, no dia em que teu filho, te peça conselho sobre o seu futuro, considera uma honra para ti aconselhá-lo que se torne advogado. Muito obrigado. Depois dessas palavras brilhantes de todos os nossos painelistas, vamos prosseguir com os nossos debatedores, que nós somos também, desde a ideia democrática que permitir que todos possam participar, limitados ainda mais o tempo, que me parece muito difícil, mas eu ainda assim insisto que cada um procure o mínimo possível dos debatedores, um máximo de 5 minutos, para que todos possam manifestar, se ainda a plateia tem oportunidade. Assim podemos iniciar com o Dr. Francisco Tavares O'Donnell, que vai dentro dessa ideia das dimensões básicas do profissional, colocar alguma coisa bastante, me parece, oportuna e bastante prática nas habilidades, na questão da linguística, me parece, da linguagem. Eminente presidente, ilustres membros dessa mesa, meus distinguidos colegas. O tema que hoje trago para debate é um tema de grande importância, de grande significação para todos, e muito especialmente para os advogados. Porque, como já dizia Oswaldo Aranha, citando uma frase de Cícero, dizia que a palavra era a sua razão de viver. Não há dúvida que todos nós, advogados, guardadas as devidas proporções, poderíamos pensar da mesma maneira. Porque realmente a palavra para o advogado é o seu meio de vida, a sua maneira de viver, a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de se expressar, a sua maneira de fazer a defesa.